Com a palavra, o nobre representante do PMDB do Paraná, o atuante senador Sérgio Souza. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado. Uma boa tarde aos senhores e às senhoras senadores. Uma boa tarde a todos aqueles que acompanham a sessão do Senado Federal no dia de hoje. Senhor presidente, hoje, para mim, foi um dia muito realizador. Desde cedo, uma atividade intensa, principalmente na Comissão de Assuntos Econômicos, onde tivemos um debate profundo no que diz respeito a diminuirmos a burocracia tributária no país, e ali discutindo uma alíquota única para o ICMS, onde, entre os presentes, o secretário de Estado da Fazenda do Estado do Paraná, Luiz Carlos Rauli, na Comissão de Meio Ambiente, mas eu vim aqui especialmente para tratar de uma reunião que tivemos da Frente Parlamentar pró-TRFs para a criação dos Tribunais Regionais Federais no Brasil, que aconteceu hoje às 11 horas, a partir das 11 horas, no plenário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com a presença de inúmeros parlamentares. Cito aqui os paranaenses, a deputada Rosana Ferreira, o deputado Osmar Serralho, o deputado Ciarra, o deputado Sandro Alex, o deputado Sérgio, recém-chegado, lá de Foz do Iguaçu, o deputado Meurer, e enalteço a presidência pela Câmara dos Deputados, a coordenadoria dessa frente parlamentar pela Câmara dos Deputados, do deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, aonde também inúmeros deputados da Bahia, de Minas Gerais, do Acre, de Rondônia, de várias unidades federativas do Brasil, que têm um interesse direto com relação à criação dos tribunais regionais federais no Brasil. Antes do início da nossa reunião da Frente Parlamentar, da qual eu tenho o privilégio e o prazer de ser o coordenador pelo Senado Federal, eu e o deputado Amaury Teixeira estivemos numa reunião rápida, mas decisiva, com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Alves, que reafirmou o seu compromisso em pautar a PEC 544 no plenário da Câmara e levou hoje à tarde ao Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. Este compromisso assumido conosco no final da manhã, já no início da tarde, no meio da tarde, era tratado no Colégio de Líderes para que fosse pautada a PEC 544, que é a PEC que cria os tribunais regionais federais do Estado do Paraná, do Estado de Minas Gerais, da Bahia e do Amazonas. E agora há pouco eu recebi a notícia de que o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, senadora Vanessa Graziotin, o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados pautou para amanhã a PEC 544 no plenário da Câmara dos Deputados. Talvez amanhã, é a minha esperança, e vou estar lá presenciando este momento, nós vamos ver o tão sonhado sonho se tornar realidade, senador Roberto Requião, que é de ver criado os Tribunais Regionais Federais pela PEC 544, uma luta que começou aqui no Senado Federal, lá em 2001, e depois de quase ou mais de 10 anos na Câmara dos Deputados, ela chega com força ao plenário. Há um apelo que não há precedentes, da necessidade da defesa de que é viável, e mais do que isso, de que nós teremos o jurisdicionado de forma completa atendido. Eu recentemente lancei uma nota técnica defendendo a criação dos tribunais regionais federais e mostrando que é possível e que é mais econômico do que criar 120 cargos de desembargadores, que é o que quer o anteprojeto encaminhado ou que está em vias de ser encaminhado ao Congresso Nacional.
de que tem uma eficiência na aplicação da justiça muito maior do que nós criarmos 120 cargos de desembargadores. E hoje nós tivemos a presença de inúmeros juízes federais de todas as regiões do Brasil, inclusive da primeira região, ou seja, aqui de Brasília, dizendo que não é mais possível da forma como está a estagnação do TRF1, que quando foi criado com seus pouco mais de 15 cargos de desembargadores, tinha um pouco mais de 3 dezenas de varas federais, hoje tem pouco mais de 30 cargos de desembargadores, o TRF1, mas tem quase 500 varas federais espalhadas no âmbito da atuação do TRF1, que vai desde Minas Gerais até o estado do Amazonas, do Amapá, do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Maranhão. Então nós estamos do Mato Grosso, do Goiás, da Bahia. Então nós estamos demonstrando, senhor presidente, através dessa nota técnica, que a proposta de emenda constitucional número 544, que tramita na Câmara dos Deputados, ela é sim viável, é mais econômica, e o próprio STJ, no ano passado, nos deu o impacto orçamentário financeiro, às vésperas do último ato público que promovemos em favor da criação dos tribunais regionais federais. E eu quero também, senhor presidente, enaltecer a pessoa do ex-presidente da OAB do Estado do Paraná, José Lúcio Glombe, do ex-presidente da PAJUF, que é a Associação dos Magistrados Federais, o Furlan, e também do Mário Prokopiuk, professor da Universidade Católica do Paraná, pela colaboração para a produção deste material que demonstra a necessidade, e mais do que isso, a viabilidade da criação dos tribunais regionais federais no Brasil. Agradecer também a presença de todas as entidades do Estado do Paraná que se fizeram presente no dia de hoje neste ato público, como, por exemplo, a Federação das Indústrias, a FEComércio, a Associação Comercial do Paraná, através da pessoa do Odone, a presença da nossa companheira, amiga Carmen Murara, do grupo GRPcom, que é um grupo de comunicação que tem dado uma cobertura espetacular a este fato, que é a criação do Tribunal Regional Federal, do presidente atual da OAB, Seção Paraná, o Juliano Breda, que é nosso amigo, membros do Conselho Federal da OAB, como, por exemplo, Flávio Pansieri e outros membros de outros estados do Conselho Federal da OAB que estiveram presentes no dia de hoje. O Biscaia, da FETAEP, também gostaria de registrar a presença da assessoria de todos os senhores parlamentares que estiveram à frente deste trabalho. Mas, senhor presidente, uma parte a senadora Vanessa Graziotin, que também é uma guerreira pró a criação dos TRFs no Brasil, em especial o de Manaus, no Amazonas. Perfeitamente. Conversávamos há pouco, senador Randolph, senador Requião, senador Pedro Simon, a respeito disso, enquanto Vossa Excelência discursava. E dizia o senador Requião que esses projetos são muito antigos. De fato, são muito antigos. Essa PEC que a Câmara deverá votar amanhã, eu espero efetivamente que vote, não é a mais antiga. Existiam outros projetos prevendo a criação. Mas, senador Sérgio, eu sou daquelas que digo que a persistência é um dos maiores atributos do ser humano. E quando a persistência não abandona o ser humano, ela se transforma em realidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa luta, e Vossa Excelência, desde que chegou aqui na casa, abraçou essa luta, ela é muito importante. E é exatamente esse grupo de parlamentares que no dia a dia falam a respeito desse assunto que vai permitir uma vitória que eu não vejo como longe, uma vitória que está muito próxima, porque, afinal de contas, quando a gente fala em criar novos tribunais regionais federais, nós estamos falando daqueles processos do povo mais humilde que não anda, que estão parados. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em levar a justiça para os estados que têm carência.
que tem muita carência. Então, eu quero apenas cumprimentar Vossa Excelência, que tem um projeto separado, que cria só, que já foi aprovado aqui no plenário, que cria somente o TRF do Paraná. Eu tenho um projeto que cria o TRF do Amazonas. Senadores outros têm outros projetos, criando outros, mas existe esse, que ele abrange vários, e esse é o mais importante. Então, espero... Está mais adiantado? Exatamente, está muito mais adiantado a tramitação, já passou por aqui e agora está lá. Espero efetivamente que seja aprovado. E eu solicitei a parte de Vossa Excelência apenas para dizer e fazer um reconhecimento público da importância que o senhor tem tido nessa luta pela criação dos TRFs. Então, parabéns. Às vezes, quando eu não falo no assunto, exatamente o senhor que chega, senadora, vamos falar sobre isso hoje, vamos fazer, e nós vamos fazer grandes movimentações esse ano, até por sugestão de Vossa Excelência, debates no Brasil inteiro, pelo menos em algumas capitais do Brasil, para discutir não só com os magistrados, não só com os juízes, mas discutir com a população, com a sociedade, a importância da criação desse TRF. Parabéns, senador Sérgio. Obrigado, senadora Vanessa. Eu tenho dito, senadora, que sair na foto é fácil. O duro é você construir a oportunidade para haver a foto. Essa questão dos TRFs não começou comigo, não começou com Vossa Excelência, começaram com outros tantos parlamentares que já passaram pelo Legislativo e não estão mais aqui, mas continuou conosco. Quando eu cheguei ao Senado, isso se tornou uma bandeira, mas nós tentamos construir isso, criando a frente parlamentar. Quando conversávamos com o Poder Executivo, ele dizia, mas isso não cabe no orçamento, estamos vivendo uma crise. Aí nós demonstramos, através do impacto orçamentário financeiro, que foi difícil colher do Superior Tribunal de Justiça, mas nos deu, mostrando que cabe dentro do orçamento do próprio Judiciário, que não vai ferir a lei de responsabilidade fiscal, e aí nós podemos mostrar ao governo federal que tem viabilidade financeira para a implantação dos TRFs. Conversamos com os governadores, com os prefeitos das capitais aonde vão ser instalados, para que eles viabilizem os prédios para isso. Colocamos no PPA, isso uma emenda do senador, como autor do PPA, o senador Walter Pinheiro, 300 milhões de reais para constar uma rubrica dentro do PPA, uma anotação. Se não tiver no PPA, nós sabemos que não pode criar. Então, muito tem sido feito nos últimos anos, especialmente no ano de 2012 e agora no ano de 2013, com relação aos TRFs. Eu gostaria de explicar e por que, afinal, para quem serve os TRFs e qual é a importância de criar estes tribunais no Brasil. Porque a gente tem falado bastante da criação dos tribunais regionais federais, mas às vezes o cidadão está distante dessa realidade e não entende qual é a essencial necessidade da criação. Só para os senhores e as senhoras terem uma ideia, 80% de todos os processos que tramitam hoje na Justiça Federal, nos tribunais regionais federais, são processos de natureza previdenciária. É a aposentadoria do cidadão, sem exceção. Toda a aposentadoria, uma vez indeferida pelo INSS e não admitida em juízo de primeiro grau, ele tem que ser recorrido a um tribunal de segundo grau. E o tribunal de segundo grau, que é onde você tem o direito de ver a sua prova reexaminada, é o Tribunal Regional Federal. E aí, repito, o cidadão do Acre, do Amapá, de Rondônia, do Paraná, lá da cidade de Umuarama, se ele quer buscar a prestação jurisdicional, ele tem que se deslocar até Porto Alegre, através do seu advogado, para distribuir um memorial ao juiz, para fazer uma sustentação oral, e nós sabemos o quão é importante a presença do advogado nesses processos. Atualmente, senhor presidente, existem apenas 5 tribunais regionais federais no Brasil, e um deles está aqui em Brasília e ocupa sozinho quase que 80% do território brasileiro, não da população, mas do território. O Tribunal do Sul tem um que é com sede em Porto Alegre, que pega Santa Catarina e Paraná. O tribunal no Centro-Oeste, que é esse de Brasília. Um tribunal no Sudeste, que é no estado de São Paulo. Um no estado de Rio de Janeiro, pegando também o estado do Espírito Santo, senador Malta. E outro no Nordeste,
em Pernambuco, na cidade de Recife. São esses os tribunais espalhados pelo Brasil. Nós estamos sugerindo criar mais 4 tribunais regionais federais, um no estado do Paraná, outro no estado da Bahia, outro em Minas Gerais e também no estado do Amazonas. Há necessidade de criarmos pelo menos mais esses 4 tribunais, senhor presidente, para descentralizar a aplicação da justiça e para dar celeridade necessária àqueles que buscam a justiça pelos seus direitos, principalmente no que diz respeito às pessoas menos abastadas. Como disse, são aqueles de natureza previdenciária, o maior número de processos que tramitam hoje na Justiça Federal e também, por consequência, nos tribunais regionais federais. Senhor presidente, a depender do local em que vive, o interessado tem que vir a Brasília, como disse. Isso desanima a qualquer cidadão. Imagine aquele cidadão que tem direito a uma aposentadoria e essa aposentadoria, ela não ultrapassa o salário mínimo. Como que ele vai pagar? Normalmente o advogado, ele busca o direito desse cidadão e ele cobra em percentual sobre o salário a receber no futuro. Ele presta o serviço numa conta de risco, ele não tem nenhum retorno de imediato. Caso venha o cidadão que está buscando esse seu direito previdenciário a ser acolhido, ele recebe um percentual sobre esses valores futuros. Agora, quanto é que não fica o percentual a ser comprometido do salário futuro? Se tem que despachar um advogado vir despachar em Brasília, saindo do interior, de um estado do norte, ou de qualquer estado que esteja distante de um TRF. Então, senhor presidente, eu não tenho dúvidas da necessidade. É certo que o processo eletrônico, o seu protocolo, vem até aqui, mas o seu advogado não vem. Nós sabemos da importância do advogado despachar um memorial diretamente com o juiz, de subir à tribuna e defender os interesses do seu cliente. Esta é uma obrigação do advogado, do causídico, e nós sabemos desta importância, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu tenho dito em alto e bom som, é possível sim criarmos os TRFs no Brasil. Inclusive, o ofício do ex-presidente do STJ, Ari Pagendler, encaminhado à Frente Parlamentar pró-criação dos TRFs no ano passado, é categórico em afirmar que há espaço, sim, dentro do orçamento da Justiça Federal e que não fere a lei de responsabilidade fiscal. E eu peço vênia para ler um trecho deste ofício. Abre aspas. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, isso são palavras do ex-presidente do STJ, Ari Pagendler. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, a criação dos TRFs, utilizando-se a metodologia legal do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com a resolução do CNJ número 26 de 2006, está em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a margem de expansão fixada no anexo 2, item 1.2 da LDO, aprovada em 2012, onde constam 17,6 bilhões de reais, esses são os recursos da Justiça Federal, comporta as despesas projetadas. Diante do então, o presidente do STJ, senhor presidente Paim, pelo que ele disse, os recursos aportados no orçamento do Judiciário comportam as despesas para a criação dos nossos 4 tribunais regionais federais, porque a nota técnica encaminhada pelo STJ foi específica nesse sentido, dizendo que o orçamento aproximado de 360 milhões de reais cabe dentro do orçamento da Justiça Federal. 360 milhões para a implantação de 4 TRFs no Brasil. Então, senhor presidente, eu venho mais uma vez à tribuna do Senado Federal fazer esta reflexão sobre a importância da criação dos tribunais regionais federais e, mais do que isso, contar um pouco de como foi a nossa luta hoje
na frente parlamentar pró-criação dos TRFs e o resultado do nosso ato público promovido hoje no plenário da CCJ na Câmara dos Deputados. Resultou num compromisso reassumido pelo presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, em conversar com o Colégio de Líderes, e pôs isso ainda hoje. A conversa de manhã, à tarde já acontecia e os líderes concordaram e está pautado para amanhã, no plenário da Câmara dos Deputados, a votação da PEC 544. E faço como último apelo aos senhores deputados que compareçam amanhã no plenário da Câmara dos Deputados e que votem em favor da descentralização da Justiça, que votem em favor do jurisdicionado, porque o que nós estamos pleiteando aqui é que o cidadão seja cada vez melhor atendido e que tenha os seus direitos, que tenha o seu direito de ver os seus processados ser julgados em segunda instância. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.